Olá, irmãos. Certa vez, Jesus disse a Pedro que já tinha passado toda uma noite tentando pescar e nada tinha conseguido, e diz assim: vamos para dentro do lago, lançai as redes e pescai grandes peixes. E de fato, Pedro, agindo com a fé e obedecendo Jesus, ele lança a rede numa área mais profunda, mais ao dentro do lago, e quando puxa a rede de volta, vem maravilhosos e grandes peixes. Eu quero usar essa passagem bíblica para a nossa reflexão sobre a jornada da transformação, pensando que nós precisamos também ir mais ao fundo. Nós precisamos mergulhar na profundidade do conhecimento de Deus. A nossa jornada da transformação envolve o processo de conhecermos mais a Deus, conhecermos mais da sua graça, nos aprofundar nela. Pedro diz por 2 vezes na sua segunda epístola: crescei no conhecimento da graça e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele chega até a dizer no versículo 3 do capítulo 1 de 2 Pedro, que aquilo que Deus reservou para nós, de vivermos uma vida abundante, uma vida piedosa e profunda, envolve passar pelo pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo e da graça de Deus. Graça que os hebreus deveriam conhecer bem. Por exemplo, tem um texto lá do final do capítulo 5, início do capítulo 6 de Hebreus, que me perturba bastante. Porque o autor da carta aos Hebreus, ele chega a dizer o seguinte: olha, vocês, pelo tempo que vocês têm decorrido na fé, na caminhada cristã, vocês todos deveriam ser doutores do conhecimento de Deus, de algumas doutrinas fundamentais. Mas ele diz assim: vocês, na verdade, ainda são como crianças precisando do primeiro leite. Casando esse texto com outro texto que Paulo diz aos Coríntios, quando ele fala assim: olha, leite vos dei e vocês ainda não estão preparados para alimento mais sólido. Vocês ainda são crianças espirituais. Infelizmente, quando a gente não mergulha na graça de Deus, no conhecimento de Deus, no conhecimento das Sagradas Escrituras, a gente ainda permanece como crianças espirituais. A gente não colhe muitos frutos da vida espiritual por falta de conhecimento mesmo. Então, o desafio que Jesus faz a Pedro de lançar as redes no mais profundo do mar ali, é o nosso desafio para a nossa jornada da transformação, de a gente também lançar nossas redes, que é a busca do conhecimento de Deus nas Sagradas Escrituras. O povo perece por falta de conhecimento. Nós só podemos pescar grandes e maravilhosos peixes, usando essa analogia, usando essa figura de linguagem. A gente não consegue por conta de que a gente não está lançando as nossas redes no mais profundo, que é as Sagradas Escrituras. Paulo, quando esteve na cidade de Éfeso, levando o Evangelho, na sua missão, depois de passado um bom tempo ali com aqueles irmãos, ele diz àqueles irmãos o seguinte: eu nunca deixei de ensinar todo o desígnio de Deus. Nós temos que nos aprofundar nos desígnios de Deus, nas Sagradas Escrituras, na graça de Deus, no amor de Deus, tudo que a Sagrada Escritura revela a respeito de Deus e de Jesus Cristo, nós temos que nos aprofundar, nós temos que ser doutores, usando a expressão aqui do autor aos Hebreus. Doutores. E aí eu não estou falando de você ir para um seminário teológico, estou me falando mesmo de lançar a rede nas Sagradas Escrituras, de estudar as Sagradas Escrituras e das Sagradas Escrituras extrair bons frutos, uma vida espiritual mais profunda. É os peixes a qual Pedro pescou quando ele puxou as redes. Deus tem coisas muito maravilhosas para o nosso crescimento espiritual nas Sagradas Escrituras. A Bíblia ela não tem que ser um enfeite nas nossas estantes. Hoje em dia tem muitas Bíblias bonitas na capa. A Bíblia ela pode ter a capa que for, mas a gente não tem que comprar ela como um utensílio, como um enfeite ou qualquer outra coisa, Não, a Bíblia ela é a carta de Deus para nós, a revelação de Deus para nós. É onde Ele revela o seu amor profundo por nós, onde Ele revela coisas profundas para o nosso crescimento espiritual, para a nossa transformação do nosso ser.
Então, como Pedro, o Senhor ordena a cada um de nós, vão mais a fundo, lancem as redes, façam isso com fé, leia as Sagradas Escrituras com fé, leia em espírito de oração, e você vai estar colhendo das Sagradas Escrituras maravilhosos e grandes peixes espirituais para a sua vida, que vai alimentar a sua vida, vai fortalecer a sua vida, que vai fazer você mergulhar na graça de Deus e experimentar a maravilhosa e doce graça do nosso Senhor. Amém? Lance as redes sobre as Escrituras.